a ninguém. Ainda bem, ainda bem. A gente mesmo se inverte. Bom dia, crianças. Bom dia, família. Hoje, terça-feira, 18 de agosto, né? Estamos indo aqui para mais uma aulinha. E a nossa temática continua sendo diversidade cultural, temática que ela iniciou ontem e ela vai até o dia 28 de agosto. A nossa disciplina do dia é língua portuguesa. O nosso gênero textual é mito, né? O gênero da vez, da semana é mito. E o mito que a tia vai apresentar para vocês é o mito do Maguari e o sono. Esse mito ele está no livro didático de vocês, o PNLD, na página 108 e página 109. E aí, vamos conversar um pouquinho agora sobre o que é mito antes que a tia realize a leitura? Pois bem, vocês sabem dizer para a tia o que é mito? E aí, sabem? Mito, meus amores, são narrativas criadas para explicar fatos da natureza ou a origem de alguns costumes ou comportamentos. E não se sabe ao certo quem os criou. E muito antes de ele ser escrito, os mitos eles já eram contados oralmente, ou seja, de boca em boca. Eles eram contados de família para família. Então, né, os parentes mais antigos, eles contavam para as pessoas mais jovens. E então, assim, foi passando de pais para filhos. E são histórias contadas atualmente e que também são bastante antigas. Agora eu quero que vocês prestem atenção na leitura do mito que a tia vai estar realizando para vocês. E antes que a tia realize a leitura do nosso mito da vez, a tia tem uma pergunta para vocês. Alguma vez você já lutou contra o sono? Você fez algum tipo de coisa para não dormir naquele exato momento, porque queria fazer algo legal, porque não estava querendo fazer alguma coisa divertida com o irmão ou com a mamãe? E aí, já fizeram alguma coisa? Já lutaram contra o sono? Pois agora, vocês vão ouvir um mito, né? Esse mito, né, que é o Maguari e o sono. Ele é um mito contado por indígenas do estado do Acre. E ele fala de uma ave que planejou matar o sono. E que essa ave é um tipo de garça que talvez vocês até conheçam e talvez conheçam até por outro nome. Então vamos lá ficar atentos e ouvir a nossa leitura do mito Maguari e o sono. O Maguari e o sono. O pássaro Maguari, que em alguns lugares da Amazônia também é conhecido como cauauã, resolveu matar o sono para nunca mais precisar dormir. Para isso, decidiu esperar pelo sono pacientemente pousado em um galho de árvore. Quando o sono vier, pego ele no bico, pensou. O Maguari esperou, até que viu uma sombra se aproximando. Deixou que se aproximasse para pegá-la. Esperou, até que, sem perceber, caiu no sono e acordou assustado, batendo as asas e gritando: quá, quá, quá! Pousando em outro galho, disse para si mesmo: puxa, eu não percebi o momento que cochilei, mas agora eu vou ficar bem acordado e matar o sono, prometeu o Maguari, arregalando seus olhos o mais que podia. E assim, bem acordado desta vez, esperou pelo sono, que não demorou muito e surgiu. O Maguari ficou imóvel, de tocaia, esperando que o vulto escuro se aproximasse para bicá-lo, até que, sem perceber, dormiu novamente e acordou de novo assustado, voando e berrando: quá, quá, quá! E dizem até hoje, o Maguari continua acordando assustado, depois de perceber que mais uma vez foi enganado pelo sono. E aí, vocês gostaram do nosso mito, o Maguari e o sono? Olha só, vocês perceberam, meus amores, que os personagens, eles vivem os acontecimentos durante a narrativa? Outra coisa, esses personagens, eles podem ser animais, seres humanos, seres imaginários, coisas, e também que nem sempre esses personagens, eles recebem um nome. Outra coisa ainda,
as suas características mais acentuadas. Mas como assim? Eles podem ser gordo, magro, triste, espertos. Ou seja, né? Essas são algumas características dos personagens do mito. E o mito que a tia acabou de ler, né? Ele tem dois personagens. Mas existe um personagem principal, que é aquele que se destaca mais na história, né? No caso do nosso texto, o personagem principal é o Maguari. Agora a tia vai explicar para vocês sobre as três partes, né, que compõem uma narrativa, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Vocês sabem dizer para a tia o que é a introdução de uma narrativa? E o desenvolvimento? E a conclusão, vocês sabem dizer para a tia? A tia já falou isso para vocês em aulinhas anteriores da tia, né? Mas hoje a tia vai fazer uma retomada e explicar para vocês. Então vamos lá iniciar falando aqui da introdução. Gente, a introdução é o início, né? Ela se refere à situação inicial da história, que também ela é chamada de apresentação, pois é nesta parte da narração que são apresentados os principais elementos da narração, que são eles, o espaço, que é onde acontece a história, o tempo seria determinado ou indeterminado, personagens e o narrador, que é o que conta a história, né? Já no desenvolvimento, que é o meio da história, ele é o desenrolar da história. É nessa parte onde começa a surgir o quê? Que dá origem ao conflito, que é aquilo que tem que ser resolvido. E já a conclusão, gente, né, que é também chamada de desfecho, é aquela parte da narração que ela resolve os conflitos, né? Sendo ele positivo ou sendo ele negativamente, né? E ela também fica, e essa conclusão ela fica no final da narrativa. Então temos introdução, que é o início da história, temos o desenvolvimento, que ele fica no meio da história, e temos a conclusão, que ela fica no final da narrativa, tá bom? Vamos observar aqui no nosso texto, né? Onde fica aqui cada parte dessa que a tia acabou de explicar para vocês. Onde é que fica aqui no nosso texto, onde é que está a introdução, onde é que está o desenvolvimento e a conclusão. Então, ó, aqui no nosso texto, o nosso mito, né, Maguari e o sono, a introdução ela começa, ó, o pássaro maguari, que em alguns lugares da Amazônia também é conhecido como cauauã, resolveu matar o sono para nunca mais precisar dormir. Então, bem aqui eu já tenho o quê? Eu já tenho o início da minha narrativa, então a introdução. Aqui a gente percebe que está fazendo a apresentação do personagem, está fazendo a apresentação dos fatos iniciais, né? Do lugar, de tempo. Então, aqui é a parte o quê? A parte do início, a introdução. E bem nessa parte que fala, o Maguari esperou, até que viu uma sombra se aproximando, deixou que se aproximasse para pegá-lo. Esperou, até que sem perceber caiu no sono e acordou assustado, batendo as asas e gritando. Então, bem aqui já começa o quê? O desenrolar da história. E esse desenrolar aqui da história é o quê? Da narrativa? Ele é o meio, ele é o desenvolvimento. Então, aqui começa a ocorrer os fatos dentro da narrativa, né? Então, esses fatos aqui dentro da narrativa que ocorre, começa bem aqui no desenvolvimento. Já a conclusão, né, ela é a parte da narrativa que fica no final, né? É como a narrativa termina, né? E aqui bem no último parágrafo diz assim, ó: e dizem até hoje, o Maguari continua acordando assustado depois de perceber que mais uma vez foi enganado pelo sono. Então foi assim que terminou aqui o mito, né? O Maguari continuou sendo enganado pelo sono. Então essa parte que fica no final é a conclusão, é como essa narrativa termina. Então, meus amores, essa foi mais uma aula da tia Luciane. Acho que desejo a todos uma boa aula e até mais tarde com o retorno das atividades, tá bom? A gente vai estar deixando a atividade e vai estar explicando o que é que vocês vão fazer na atividade. Beijos e até mais tarde.